Olá, pessoal. Eu estou aqui com a minha máscara de protesto, porque já são mais ou menos 15 parentes que faleceram por causa do Covid. Então, queria que vocês nos somassem nessa luta, né, pela vida dos indígenas diante dessa pandemia. Para além disso, né, eu quero agradecer de novo a presença de todos vocês aqui e quero agradecer ao Daniel Munduruku, que aceitou vir aqui fazer parte, né, dessas apresentações que eu tenho feito com os escritores. E eu nem dormi direito essa noite, estava muito ansiosa. E o ar-condicionado também não estava gelando muito, sabe? E aí, com tudo isso, eu estou muito feliz de estar aqui. E, Daniel, muito obrigada. Você é o meu mestre, meu iniciador na literatura indígena, e muito do que eu sei, quase tudo, eu devo a ti. E aí eu queria começar pedindo que tu se apresentasse para esse pessoal, né, que tem nos acompanhado e que tem a alegria de te ouvir hoje. Oi, Júlia, é um prazer encontrar você, ainda aqui virtualmente, não é? Aproveitando, acompanhei alguns das suas lives aí com os seus convidados, suas convidadas, sempre muito interessante, sempre muito instigante, e foi muito, muito importante esse trabalho que você está fazendo, de trazer mesmo esse debate de literatura indígena para aquelas pessoas que estão naturalmente interessadas nesse tema, que é um tema, digamos, relativamente novo. Se pensar na sociedade brasileira, né, como um todo, na presença indígena literária, né, dentro da história do Brasil. Então, é um trabalho, sem dúvida, interessante, rico, necessário, e certamente as pessoas que participaram, e eu vi alguns comentários e tudo mais, vi que elas também se sentiram bastante contempladas, e isso é importante. Bom, eu sou Daniel, sou do povo Munduruku, sou nascido no estado do Pará, onde é a minha casa, a minha aldeia, né? Bem no coração da floresta, como diria o Haki, né? Bem no coração da floresta amazônica. Sou, portanto, parte de um povo que tem se identificado como um povo de floresta, um povo que depende da floresta para sobreviver. Dentro desse povo eu nasci, cresci e me tornei, naturalmente, esse cara bonitão que eu sou hoje, trazendo, sobretudo, parte da tradição, da cultura, essa cultura que está no meu corpo, né, no meu corpo biológico, mas também está no meu corpo literário, está no meu corpo espiritual, está no meu corpo poético, né? Essa cultura está em mim, enfim, ela está muito além, né, daquilo que efetivamente eu posso expressar nas palavras, sejam faladas ou seja escritas, porque, como diz o poeta, trago em mim um sonho e a história e a tradição de muitas centenas, talvez milhares de anos. Portanto, não dá, naturalmente, nem sou responsável por tudo isso, mas sou muito agradecido por carregar comigo essa tradição, né, que me foi oferecida, digamos, pelo universo que me fez nascer dentro desse povo Munduruku. Nosso povo, para que as pessoas saibam, é um povo que está presente em 3 estados brasileiros, estado do Mato Grosso, estado do Amazonas e no estado do Pará. É um povo que tem um contato com a sociedade brasileira de mais ou menos 300 anos, portanto, um povo que aprendeu a lidar com a sociedade brasileira a trancos e barrancos. É um povo que fala uma língua de tradição tupi, né, do tronco tupi, uma língua própria, a língua Munduruku, que é uma língua falada somente por esse povo, embora ela faça parte do grande tronco linguístico tupi, né? Nós somos hoje uma população de 15 mil pessoas, aproximadamente, nesses 3 estados. Em função desse contato antigo, é um povo, portanto, que teve que abrir mão, às vezes, da sua tradição ancestral
e foi se adaptando, foi necessário se adaptar e se reencontrar numa nova roupagem, né, uma nova roupagem cultural, que o contato foi trazendo para a gente. Então a gente teve que aprender o português, teve que aprender a usar roupa, teve que aprender a comer outras coisas que não são tradicionais na nossa cultura, né, em função desse contato. Lembrando também que o povo Munduruku, no Pará, vive numa grande extensão de terra, são mais ou menos 2,5 milhões de hectares, portanto, é um território bastante grande, e por conta disso, o povo Munduruku está em diferentes processos, inclusive, de contato com a sociedade brasileira. Os próprios Munduruku estão mais próximos da cidade, dos centros urbanos. Estou falando do Pará, tá certo? Estão mais próximos dos centros urbanos, esses são mais dependentes da vida urbana. Tem um intermediário que está entre cidade e isolamento, que é um pouco esse pessoal que está, sei lá, 8, 10 horas, um dia de viagem das cidades, e tem aqueles que estão ainda mais isolados, estão mais dentro da floresta, e que têm um contato muito menor com a sociedade brasileira, com a sociedade urbana e tudo mais. Esses são mais dependentes das coisas da floresta, naturalmente. Os outros são mais dependentes um pouco das coisas da cidade. Então, o povo Munduruku, de uma certa maneira, preserva a sua cultura tradicional, ancestral, por parte daqueles que estão mais isolados, faz um intermediário, né, uma vida intermediária entre aqueles que estão mesmo entre cidade e aldeia, e tem aqueles que estão mais próximos da cidade, que já são quase que dependentes totalmente dos produtos industrializados e tudo mais, embora esses aí também ainda vivam e falem a língua e tenham toda uma cultura tradicional desse povo. Esse cara sou eu. Daniel, eu te perguntava antes aqui da gente começar a live quantos livros publicados tu tinha. Falou 53. É verdade. Vou mostrar para o pessoal rapidinho os que eu tenho. Os 53? Não, eu não tenho. Eu tenho 46. Ai, que orgulho fazer isso. Vai quase uma prateleira toda. Mas, na verdade, eu estou mostrando toda essa biblioteca aqui. Além disso, aqui. Fora aquilo lá que eu mostrei para vocês. Porque tu tem uma carreira muito variegada, né, Daniel? Além de tu escrever para o público infantil e juvenil, você também é teórico, você também escreve romance, memórias. E aí eu queria, antes de entrar propriamente no campo da teoria, mostrar esse livro aqui, que eu fiz um monte de marcação, que é o teu livro de tese, né? E o teu livro de tese, ele vem trazendo, então, essa correlação de como vai surgir a literatura em caráter individual, né? Eu quero deixar bem claro, a autoria indígena, ela tem duas modalidades no Brasil, a autoria coletiva e a autoria individual, e a gente está falando, assim, basicamente da atuação desses escritores em caráter individual, né? Então, tu faz essa relação entre o movimento indígena e o nascimento da autoria e também da autoria individual. Eu queria que tu falasse um pouquinho assim, sobre essa correlação de movimento indígena para indígenas em movimento. Então, eu, na verdade, eu não me considero exatamente um intelectual no sentido da palavra a partir da academia. Eu não sou um acadêmico, né? Eu sou intelectual no sentido da formulação de ideias, e essas formulações quase sempre elas são muito soltas, né? Eu não tenho um compromisso com o conhecimento estabelecido, com o conhecimento canônico e tudo mais. Eu procuro, e também na tese eu procurei fazer isso, eu procuro refletir com as pessoas um pouco sobre a presença indígena na sociedade brasileira. E quando eu
eu decidi, investir num doutorado, eu não tinha a intenção clara de fazer uma reflexão muito teórica, mas a minha ideia e a minha intenção sempre foi, eu repito isso sempre às pessoas, foi querer, conhecendo mais as coisas, poder ser mais humano, ser mais eu mesmo, né? O conhecimento para mim nunca é um investimento para o outro, é um investimento em mim mesmo, na minha pessoa. É para que a minha pessoa seja uma pessoa melhor, né? E aprender, para mim, portanto, sempre foi uma necessidade para aperfeiçoar a minha própria identidade enquanto munduruku e aperfeiçoar a minha passagem por esse mundo, sabe? Eu quero poder trazer, como eu dizia no começo, né, se eu trago em mim um sonho de muita gente, eu quero fazer com que esses sonhos todos eles componham talvez a poesia que eu pretenda viver, né? Vivenciar nessa existência aqui que eu estou agora. Então, eu nunca pensei em fazer nenhuma, criar nenhum movimento. Eu nunca imaginei que eu fosse ser efetivamente considerado uma pessoa que tem que ia ter uma obra escrita ou ia deixar um pensamento estabelecido na sociedade. Nunca foi essa a minha intenção. Mas como eu sou, e eu costumo também dizer isso, eu sou uma pessoa do presente, eu costumo ir aproveitando as oportunidades que vão surgindo e vou tentando fazer da melhor maneira possível. Eu vou tentando estabelecer para mim as metas naquilo que eu devo investir, digamos, enquanto busca de aperfeiçoamento da minha humanidade. Quando eu coloco uma meta em vista, procuro fazer bem feito. E foi nesse sentido que as oportunidades foram surgindo. Eu fui pegando essas oportunidades e fui percebendo que havia algumas possibilidades de construir um caminho, né? De fazer com que um caminho fosse de fato estabelecido para que outras pessoas também caminhassem e pudessem andar com uma certa segurança. Creio eu que depois de 53 livros, né, escritos, esse caminho esteja mais ou menos já concretizado, ele já esteja estabelecido, e por isso tudo aconteceu o movimento, né? Essa ideia de não apenas de pensar o movimento indígena e tudo mais, importantíssimo, mas que a gente pudesse também dar vazão àquelas pessoas que não estando diretamente ligado a esse movimento político, pudesse fazer parte do movimento, ou eles mesmos pudessem ser o movimento. Nesse sentido, eu cunhei essa afirmação, né, de que existe o movimento indígena, mas existem também os indígenas em movimento, que são aqueles justamente que, vendo uma brecha na sociedade brasileira, foram pegando essas oportunidades. Daí surgiu a literatura, daí surgem os realizadores indígenas, daí surgem os artistas indígenas, daí surgem os cantores, o pessoal do hip hop. Vai aparecendo um grupo de pessoas que vão percebendo que a sociedade abre uma brecha, né? E essa brecha é possível ser ocupada, esse espaço é possível ser ocupado. E assim foi acontecendo isso. Quando eu pensei em fazer até meu doutorado em educação, a minha proposta, inicialmente, quando eu pensei em fazer um mestrado, minha primeira tentativa de mestrado foi em antropologia. Mas essa tentativa eu fiz até onde foi possível fazer, mas eu estava empenhado muito com o meu povo, na luta pela terra, pela demarcação e tudo mais. Acabei perdendo os prazos que me ofereceram para fazer, perdi isso, fiquei sem poder realizar o meu mestrado e depois retornei na própria Universidade de São Paulo para fazer o mestrado em educação. Esse mestrado acabou virando depois
um doutorado direto, né, e me deu a oportunidade de concluir, né, o doutorado e posteriormente fiz também um pós-doutorado na Federal de São Carlos. Então, essa minha intenção inicial era poder refletir sobre a antropologia e os indígenas. Esse não deu certo. Aí eu fui para a educação, que era a minha área, na verdade, de coração, né? A minha paixão é aí onde está meu coração, está na educação. Então eu acabei me posicionando para fazer um, esse curso, esse mestrado, e depois percebi que eu podia, inclusive, incluir toda a minha pesquisa do mestrado em antropologia nessas minhas pesquisas de educação. Então eu acabei incluindo as coisas e acabei sendo meio antropólogo, meio educador, meio professor, meio escritor, né, meio dançarino, enfim, um pouco de cada coisa que vai entrando, a gente vai fazendo. É isso. Então, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais do movimento indígena, né, é só adquirir esse livro que você vai ver, inclusive, entrevistas com Ailton Krenak, Eliane Potiguara, Álvaro Tucano, e outros, né, que constituíram esse movimento indígena no Brasil. Eliane Potiguara, o Moura, o querido Moura, Manuel Moura, falecido, né? Darlene Talcani. Foi essa galera aí que me ajudou. Só lembrando, então, que o meu trabalho em educação, meu doutorado, ele foi numa tentativa de recuperar a história do movimento indígena, não de como iniciou o movimento indígena e como esse movimento ele foi importante para educar a sociedade brasileira. E como, ao mesmo tempo, a sociedade brasileira educava os nossos jovens indígenas participando do movimento. Então, mostrando que houve um caminho de mão dupla, né? Foi importante para a sociedade brasileira ter o movimento indígena e foi importante para o movimento indígena se colocar como interlocutor da sociedade brasileira. E o que tem de diferente nesse livro é que eu escrevi em forma de carta, né, em forma de missiva, para os parentes. Para os parentes. Seria estilo epistolar, como disse meu professor na defesa. Né? Você fez estilo epistolar. Me senti o próprio apóstolo São Paulo, escrevendo para os parentes indígenas do Brasil. E aí também tem a voz, né, dos primeiros articuladores do movimento indígena, que efetivamente levaram ele para frente até os anos 90, e muitos deles continuam atuando, agora já como sábios, né, como sábios da palavra, e que continuam inspirando muito o jovem, e isso é muito bom. E é importante lembrar que não fazia muito sentido, depois da inscrição dos direitos dos indígenas na Constituição Federal, manter tudo centralizado em um grupo, né? Até porque os povos indígenas ocupam todo o território brasileiro. Então, depois da inscrição do capítulo dos índios, né, na Constituição Federal de 88, cada grupo podia, né, ir no Ministério Público, reivindicar, fazer denúncia, pedir assistência, no sentido de poder ele mesmo, né, ir lá interpelar pelo seu direito. E aí faz todo sentido, então, né, essa descentralização, porém não esse sumiço do indígena da sociedade. Daniel, eu vou puxar uma fala que tu fez aqui agora sobre não estar enquadrado dentro do academicismo. Né? Eu concordo contigo plenamente, até porque eu venho repetindo várias vezes que o cânone da literatura indígena ele é baseado, ele está pautado na ancestralidade do escritor indígena. Né? Então, as principais referências de escrita vão ser bebidas lá na tradição. E aí, se não fosse, se para escrever e publicar tivéssemos que estar dentro dessa tradição, nós nunca teríamos autonomia, porque a tradição da literatura brasileira vem cerceando, né, a presença indígena, o sujeito indígena,
de uma real autonomia. E aí, nesse sentido, eu concordo contigo. Eu acho que a gente tem que estudar, tem que conhecer os dispositivos da nossa sociedade para poder entender até que ponto ele nos anula ou nos limita, né, nos direitos indígenas, e no caso da literatura, de representação. E aí, pensando nisso, eu acho que esses teus 2 livros, na verdade, esses teus 3 livros, vou primeiro mostrar essa seção aqui, o Mundurucando, que é do ano de 2010, e o Mundurucando 2, né? Faz uma outra retomada em 2017, mas o Banquete dos Deuses é um ótimo estudo, podem servir, né, como guias para professores da rede básica, para professores da universidade, porque eles atentam para isso, né, para essa revisão do cânone e para a gente refletir sobre o lugar do indígena na sociedade, né, por meio de textos, de crônicas e, inclusive, textos teóricos mesmo, porque o que eu acho legal em ti é que não vem só o texto teórico, né? Vem um conto, vem uma crônica, vem uma reflexão, vem uma informação, vem referências assim para a gente ir além, né? Buscar mais material do que, né, do que está ali dentro daquele livro. Eu acho que daí, Júlia, que foi legal ter ido para a universidade, ter feito mestrado e doutorado, sabe? Uma das, digamos, das vantagens de ter feito esse caminho da universidade é exatamente porque ele me deu o instrumental para eu poder usar esses conhecimentos todos que eu acumulei ao longo do tempo e transformar isso em conteúdo, né? Transformar, às vezes, escrever um livro de literatura, as pessoas não precisam ter ido para a universidade, claro, né? Escrever um livro, uma crônica, ou escrever um conto, ou escrever uma ficção, etc. Tal. As pessoas, basta ter criatividade, não é? Mas quando você vai desenvolver algum tema que exige a pesquisa, que exige a reflexão, que exige um pouco de conteúdo, um pouco mais científico, os instrumentos que a universidade nos dá são bons justamente para a gente não se perder no caminho. Então, eu tenho incentivado sempre os parentes indígenas a estudarem, a fazer esse caminho. É um caminho difícil mesmo, é um caminho árduo. Ninguém pode achar que eu cheguei aos 53 livros apenas por conta dos meus olhos azuis, né? Foi toda uma luta, um esforço danado, uma dedicação, né, que eu tive, né, para poder ter condições para desenvolver o talento, talvez, literário que eu já trazia comigo, mas isso unido a todo o conteúdo que eu fui acumulando ao longo dos meus estudos universitários, meus estudos acadêmicos. Então, eu não desprezo o cânone, aliás, já entrei pelo cânone muitas vezes, né? Não é nenhum problema para mim. O que eu acho é que a preocupação de quem escreve, no nosso caso, não é simplesmente de mostrar ou de provar qualquer coisa para a universidade. Eu acho que é papel da universidade vir atrás da gente agora. Nós já fomos atrás dela, já fizemos tudo o que tinha que fazer, passamos por todos os rituais acadêmicos e tudo mais, e agora a gente tem que deixar que a universidade venha atrás e descubra na gente aquilo que ela não se dispôs a descobrir quando a gente estava nela. Porque quando a gente está na universidade, ela nos obriga a aprender o que ela tem para nos ensinar. E a universidade nunca se deu conta de que os seus jovens estudantes, sobretudo em se tratando de indígenas, tem muito mais coisa para ensinar para ela do que ela ensinar para ele. Agora, ao invés de fazer uma troca, e aí novamente eu falo da via de mão dupla, né? Ao invés de a gente trocar, há uma imposição de um modelo acadêmico para as pessoas. Algumas pessoas conseguem fugir disso. Eu acho que eu conseguia, talvez você consiga isso, você não conseguiu ainda, que você ainda está nela. Mas as pessoas que passaram por ela de alguma forma, né? E
e tem aqueles que estão para além dela e que não vão precisar nunca dela, como é o caso do Ailton Krenak, o caso de Marcos Terena, né, o caso mesmo do Álvaro Tucano, né, que são pessoas que detêm o conhecimento da Via Yanomami, o Almir Suruí, que detêm o conhecimento, que estão para além da universidade. Então, eles nunca vão precisar fazer esse. Agora, é importante, por outro lado, que tenha pessoas como você, como Márcia, né, como a Denísia, enfim, esse mundaréu de universitários que estão aí, né, no embate, né, de aprender. É muito importante que eles tenham se podem fazer isso, que façam, né, porque eles serão talhados, por assim dizer, por uma outra abordagem, uma outra lógica. O Daniel, né, então, nesse material que eu posso indicar, assim, indico para a sociedade em geral, né? Mas eu indicaria também para quem quer começar, como os professores, a trabalhar de novo nas escolas, né? Municipais, estaduais, e mesmo professores da Universidade Federal que tem, sabe, eu não sei se é o meu nicho, que é muito fechado, mas eu tenho visto um movimento de professores, sabe, adotando os indígenas nas ementas, né? Ainda não ouvi duas só, não vejo esse movimento de criação de disciplinas de literatura indígena, ou, né, o que preconizaria a Lei 11.645, mas eu vejo, sim, já algumas sementes lançadas, né? Então, eu indicaria esse livro. Esses teus 3 livros, assim como teóricos também, né? E aí tem uma coisa muito legal, assim, que meio que mudou minha vida desde 2017, quando eu tive contato com o livro, que é pensar o conceito de literatura indígena, né? Assim, com uma clareza e sendo bem pontual. A literatura indígena não se restringe ao escrito, ao livro impresso. A literatura indígena, ela tem um conceito de cultura. Podia falar um pouquinho disso para a gente? A literatura Claro. enquanto fala, canta, dança, enquanto prática ritualística, enquanto tudo isso ao mesmo tempo? Pois é, mas é exatamente isso. Só dando continuidade, porque, na verdade, quando a gente canoniza a literatura, a gente dá a ela uns parâmetros que, se caso ela fuja disso, ela deixa de ser o que a gente acha que ela é, né? E eu sempre trouxe comigo a ideia de que literatura vai além do material escrito, daquilo que é escrito. Sempre me convenci de que os povos indígenas, que são de tradição oral, né, sempre os fizeram literatura. Só que, como o conceito ele é restrito, ele restringe muito, eu diria que a gente podia ampliar pensando isso a nível de cultura, né? A cultura, ela abrange todas as manifestações de um povo, todas. A ciência também é cultura, e está dentro de um arcabouço de conhecimento que um determinado lugar tem, traz, etc. Tal. Então, a cultura ela é muito mais ampla e ela esgarça mais, ela faz com que se amplie mais alguns conceitos, né? Porque todas as manifestações de um povo são, de uma certa forma, parte da cultura. Então, o cantar, o dançar, o rezar, né? o grafismo do corpo, tudo isso fazem parte de uma manifestação, né? Uma manifestação da cultura. E a literatura, sendo uma parte da cultura, digamos, que tem a ver com o letramento das pessoas, às vezes é colocado digamos, na periferia disso tudo. E eu acho, na verdade, que se a gente fosse ampliar o conceito, né, da literatura, a gente poderia entender que todas essas formas que se usa para transmitir conhecimento, né, de transmitir saberes, eles também são saberes literários, né? Então, um avô que conta uma história, ele está fazendo literatura porque ele está transmitindo. Um sábio, um pajé que está fazendo a cura,
e usando uma linguagem desconhecida para a maioria das pessoas, ele está fazendo literatura, né? O pé que bate no chão, né, marcando, fazendo a marcação, fazendo com que a terra converse com a gente, esse pé está fazendo literatura, né? O pincel ou o galho, o graveto que pinta um corpo, ele também está escrevendo uma história, está escrevendo um sentido, um significado. Ele também está fazendo literatura. Então, nesse sentido, eu sempre ampliei, justamente para, inclusive, para poder trazer outros parentes para esse movimento, né? Eu sempre ampliei as várias formas de fazer, do fazer indígena. Então, para mim, a pessoa que lida com a câmera, né, com a câmera digital, com o celular para fazer filme, no meu entender, essa pessoa também está ali captando uma, uma manifestação do corpo das pessoas. Portanto, ele também está fazendo literatura. Daniel, alguns conservadores, e eu estou falando de professores que eu já tive que enfrentar, sabe, nessa caminhada mesmo, professores universitários. Eles reclamam desse conceito alargado de literatura indígena e, às vezes, inclusive, gostariam que nós não adquiríssemos esse nome, né, por se referir exatamente ao Ocidente, né, o nascimento da literatura está vinculado ao Ocidente. E aí alguns já nos propuseram, em teoria, oralitura, né, que seria essa relação da narrativa oral com essa nova forma de escrita para os povos indígenas. E eu tenho rebatido que não, sabe? Do meu ponto de vista, e aí tu me corrija se tu não concordar, do meu ponto de vista, a adoção, né, de alguns termos na sociedade dominante, ela tem sido estratégica, né? Eu acho que adotar o termo literatura em si é uma forma de chamar a atenção da sociedade para as nossas narrativas. E, inclusive, o nome de outros gêneros também. Vou usar o conto, vou usar a crônica, vou usar o romance, né? Vou usar, né, essa classificação, literatura infanto-juvenil. Só que, no meu caso, quando eu vou ler esse material, é outra coisa. Porque o conto indígena é diferente do formato, né, ocidentalizado. Os romances que eu tenho visto, eles carregam em si referência dos códigos tradicionais. Então, é outra coisa, porque também expressa uma visão de mundo muito diferente. Então, dentro dessa relação, né, de literatura, do termo, eu vejo como uma estratégia, né, para poder estar mais próximo da sociedade, para poder dialogar com ela. E aí, nesse sentido, você acha que eu estou equivocada? Não, não acho. Acho só que as palavras, é claro, quando elas são usadas na medida certa, elas edificam, sabe? Elas podem tornar as coisas mais fáceis. Eu sou meio avesso à ideia de ficar definindo coisas, criando definições, porque toda definição ela meio que escraviza, ela demarca uma fronteira que é sempre muito chata, é muito perigosa, porque aí o que não entra nesse conceito a gente deixa de lado. Isso vale para tudo, vale inclusive para os termos, quando as pessoas falam do politicamente correto e tudo mais, né? É que tudo isso, e eu costumo dizer que palavras têm que ser benditas, benditas, faz parte da tradição indígena isso, não é dizer bem as palavras. Elas precisam ser benditas, e essas palavras elas têm que compor um pouco aquilo que dignifica as pessoas. Então, quando eu digo assim que eu não gosto que as pessoas me chamem de índio, é porque essa palavra não me dignifica, é uma palavra que me, ao contrário, me faz me sentir indigno. Então, não é algo que eu queira que as pessoas usem. E eu vou justificar o porquê, né? O porquê que eu prefiro que seja indígena do que índio, né? Porque uma. Aí a pessoa diz, não, mas isso é o politicamente correto. Não, não é o politicamente correto. É apenas correto, né? E o correto, é claro, as pessoas têm preguiça de
fazer as coisas certas, que elas se acomodam muito nos estereótipos, nas formas de a gente tratar as pessoas, que elas têm preguiça de saber, o conhecimento cansa, né? Sair da ignorância exige um esforço danado das pessoas. E as pessoas, às vezes, preferem ficar acomodadas, né? Eu estou falando isso assim para dizer, primeiro que eu concordo com o que você disse. Eu acho que a palavra literatura indígena contempla exatamente aquilo que a gente faz no Brasil. Eu, por exemplo, não acho que literatura nativa, como querem alguns, não é a palavra adequada, porque a palavra nativa é uma palavra ocidental. Ela é muito mais ocidentalizada nesse sentido, porque a literatura brasileira é literatura nativa. A literatura americana é uma literatura nativa, a literatura italiana é uma literatura nativa. Porque todos aqueles que estão dentro de um país X e fazem literatura estão fazendo uma literatura nativa. E a palavra indígena, ela tem uma, uma revelação, ela traz uma revelação diferenciada, porque ela coloca a fala de quem é indígena num outro patamar, né? Num patamar, digamos, diferenciado, né? Então, se a pessoa entende que quem está escrevendo é um indígena, ele está ali colocando uma experiência que pode ser, inclusive, a experiência de ter vivido na cidade. Eu posso escrever um livro, como depois nós vamos falar de um deles que eu estou relançando, que é um livro que não tem nada a ver com temática indígena. E, no entanto, eu coloco esse livro meu como um livro de literatura indígena. Por quê? Porque ele é escrito por mim. E a minha experiência, o meu olhar sobre o mundo é um olhar a partir do povo Munduruku, a partir de um povo indígena, do povo Munduruku e de outros tantos que eu convivi e que fui aprendendo com eles. Como eu disse, eu escrevo qualquer coisa, eu posso escrever qualquer coisa, inclusive um conto erótico, inclusive que não tenha nada a ver necessariamente com a minha cultura, e, no entanto, eu continuar fazendo literatura indígena, porque é o sujeito indígena escrevendo, né? É o autor indígena escrevendo. Tá? É literatura brasileira? Óbvio que é literatura brasileira, mas é uma literatura brasileira diferenciada, assim como o indígena na Constituição, ele é um brasileiro diferenciado. Orgulhosamente, eu costumo dizer que eu sou um brasileiro nascido no Munduruku. Então, as duas coisas estão em mim. Eu não estou negando que eu faço literatura brasileira, mas eu estou, sobretudo, afirmando que o que eu faço é a partir de uma experiência vivida. Essa experiência nem sempre foi positiva, nem sempre é a melhor experiência do mundo, nem sempre eu posso dizer com orgulho que eu vivi numa sociedade que me acolheu e tal. Essa sociedade brasileira, ela sempre é uma sociedade do confronto e do conflito, né? E é essa experiência que eu trago no meu corpo e que depois ela reverbera em mim através das letras, através da minha fala, através da minha militância, né? Ela reverbera, mas é esse conflito todo. Quem sabe eu vivendo, tivesse vivido numa aldeia o tempo inteiro, obviamente eu não estaria aqui hoje conversando com você, primeiramente. Segundo, ninguém teria ouvido nunca a minha voz, teríamos vivido numa uma sociedade perfeita, eu morreria feliz, porque não não sofri preconceito, não sofri nenhum tipo de revés na minha história, aí a vida teria passado igualmente. Mas por que a gente faz essa, essa, essa leitura de sociedade? É justamente porque a sociedade é conflituosa. E esse conflito tem que estar presente também na nossa literatura. O Ítalo perguntou, né, essa diferença de índio e indígena que você acabou de explicar, mas aí eu também queria falar que o Daniel compôs, né, foi um dos integrantes, como um dos intelectuais da coleção Tembetá. Deixa eu ver. Sou eu mesmo. É tu mesmo. E foi eu que fiz o teu prefácio, tu não lembra, não? Claro que eu lembro, estou zoando. Eu falei, eu estava muito insegura em relação ao prefácio, e aí o Daniel
Tu acha que tá bom? E eu agradeço muito por ter dito que sim, nem que tenha sido uma mentira, mas a verdade é que tá aqui, gente. E aí, nesse capítulo, lá na página 27, ele explica direitinho, né, essa nova formulação, assim, essa nova tentativa de pedir para a sociedade nos tratar com mais respeito, né? E aí, deixar de lado ou entender quando que é usado o termo índio pelos próprios parentes, mas se puder deixar de lado o termo índio, né, que é carregado de associações negativas. Então, você nunca viu alguém ser chamado de índio de forma positiva, sabe? Eu, pelo menos, nunca vi. E nunca senti que alguém estivesse me elogiando quando me chamaram, né, de índia, assim. Então, e aí eu queria lembrar uma coisa muito legal, que a gente está indo para a terceira edição, se eu não me engano. Eu não sei quantas reimpressões do Coisas de Índio, né? Dessa versão infantil aqui, só para lembrar, o Coisas de Índio foi prêmio Jabuti. O Daniel é um premiado escritor, ele tem esse prêmio da literatura brasileira, que é da mais alta distinção, né? E também tem esse daqui, o Vozes Ancestrais, que foi o mais recente, de 2017. 2016, se não me desculpa. E aí eu queria lembrar também que aqui, né, na introdução, de novo também, o Daniel atenta para essa reformulação, né, do termo índio, indígena, e explica, né, também de novo esse contexto, né, o porquê que é importante trocar e tal. Daí tem uma pergunta bem legal aqui, Daniel, também. A gente chama a literatura de indígena, né? E aí o Gustavo perguntou, disse que já escutou a expressão povos tradicionais. E aí, a literatura indígena, a gente poderia chamar de literatura tradicional? Eu nunca ouvi o termo, né? Mas e você? Então, há muitas palavras usadas o tempo inteiro para definir coisas. A palavra indígena, a palavra índia é uma palavra vazia de significado. Depois, se alguém se interessar, é só ir lá no meu canal no YouTube, que eu tenho vídeos e mais vídeos explicando essas coisas, lendo textos ou inventando coisas na hora de falar. Mas a palavra índia é uma palavra vazia de significado. Isso está no dicionário. Ir ao dicionário e descobrir que lá a primeira definição que se dá, que é o elemento químico número 49 da tabela periódica. E depois esse mesmo dicionário vai dizer que a índio é relativo aos primeiros habitantes do Brasil. Portanto, é uma definição que não define nada, né? E quando vai nesse mesmo dicionário buscar indígena, vai descobrir que significa originário. É alguém que é parte daquele lugar, primeiro, né? Foi os primeiros habitantes de um determinado lugar. Nesse sentido, a palavra originário, ela tem muito mais força de expressão quando se fala de indígena e originário. Aí depois alguém usou a indígena como nativo, só que lembrando que nativo, por exemplo, alguém que nasceu em São Paulo é paulista, nativo de São Paulo, mas não é indígena, não é originário, né? O originário é o Guarani, que mora lá, porque aí tem toda a questão da ancestralidade. Daí vem uma outra palavra muito usada, que é os povos ancestrais, né? E junto com ela vem essa coisa do tradicional. É que as pessoas, quando usam a palavra tradicional, quase sempre elas pensam no passado e ligam o povo indígena ao passado. Quando pensar, o pensamento, o povo indígena é muito tradicional. Aliás, você usou ainda há pouco a expressão conservadores para os professores que não querem que se use a palavra assim. O tradicional, ele é quase o mesmo sentido de conservador. Então, as pessoas, e isso vem reforçar a ideia de que o índio é aquele ser do passado, que existe um índio de verdade, que é aquele que vive como os seus ancestrais, ou a sua história tradicional, a sua vida tradicional. E a vida tradicional para as pessoas significa você estar lá no meio da floresta. Então, essa palavra, às vezes tradicional, está ligado
no reforço ao estereótipo, não é? Então, quando pensa numa literatura tradicional, a gente, na verdade, está novamente esquecendo que os indígenas não são do passado, né? E eu gosto sempre de lembrar isso para as pessoas, porque tem gente que acha que o passado é uma prisão. O passado não é uma prisão. Ao contrário, o passado é nossa garantia de liberdade, é nossa garantia de libertação, porque é o passado que nos empurra para frente. Né? Quando a gente vai buscar no passado os sentidos da existência, a gente se sente motivado a, a viver melhor. A gente se sente motivado a honrar a história dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Né? Então, nesse sentido, se pensar a literatura como algo, a literatura tradicional, como ligado ao passado, eu diria que isso é mais um equívoco. Se a gente pensar na literatura tradicional como sendo uma forma de a gente trazer para o presente a história vivida pelos nossos ancestrais, aí eu diria que ela é possível ser usada, né, nesse sentido. Só que eu acho que há muita explicação para dar. Então, é mais fácil a gente falar em literatura indígena, e lembrando que ser indígena não é ser escravo do passado, é, sobretudo, ser escravo do presente. O passado é a nossa garantia, né, de sustentação. O passado nos diz quem somos, de onde viemos, o que a gente faz nesse mundo. É para isso que serve o passado. E é por isso que a gente gosta tanto dos nossos avós, porque, de uma certa maneira, eles garantem o passado no presente. Eles garantem o nosso presente. Eles garantem que nós estamos no caminho certo. Então, cuidado com as palavras. Acho que as palavras são, de fato, muito, muito. É como aquelas que você falou, né? Oralitura, oratura, alguns falam. Isso existe muito, inclusive, na literatura latino-americana. Né? Se fala muito nisso no Peru, na Bolívia. Se usa muito essas terminologias para se falar dessa literatura indígena da América do Sul. Você acha que no Brasil basta literatura indígena? Daniel, eu queria, né, eu tenho, como eu falei no começo, uma variegada, bastante livros, assim, que tem temas muito diversos, sabe? E aí, pensando nisso, eu queria te falar que eu vi algumas diferenças, né, dentro da tua própria literatura, por exemplo, um trabalho que varia, desde um caráter mais informativo, né, como Coisas de Índio, eu acho que ele é bastante didático nesse sentido, porque ele acaba dando um panorama assim das histórias, dos formatos de aldeia, das línguas, trazendo sempre essa condição contemporânea mesmo, né, falando da música entre os povos indígenas, assim, de um jeito muito didático. Esse material destinado para criança, né, acaba informando mais ou menos, dando assim, uma amostra do que é a cultura indígena. Mas aí de repente a gente vai para um outro livro assim que foge. Daqui a pouco a gente fala desse, tá? Porque a gente já está com o tempo estourado. Que a gente foge, sabe, desse modelo apresentado, como é o caso O Mistério da Estrela Vesper, e tem um outro dele, né, O Olho d'Água, que são romances infanto-juvenis. E aí eu vou te contar, assim, duas coisas que aconteceu com a gente. A primeira delas foi quando eu li Memórias de Índio, uma quase autobiografia, em 2016, eu fiquei encantada, né? E aí eu ri muito com uma cena que tu fala que tu ia para a escola, não conseguia aprender, aí tu volta para casa e teu avô coloca um chapéu de bosta de anta para amolecer o cérebro, e aí tu fica uma semana com ele, e aí tu fica com vergonha porque as meninas ficam vendo. E quando eu li a primeira vez, eu achei
tipo, fascinante e acreditei, né? Tal foi a força da condução desse narrador que eu fiquei associando diretamente à tua imagem, que tu ficou uma semana com o chapéu na cabeça e tal, né? Que besta, né? E aí, quando eu conversei contigo, tu falou assim para mim, não, né, Júlia? Não fiquei uma semana com o chapéu, mas isso foi um exercício criativo. E aí, o segundo caso foi lá no salão do livro, que tu estava contando a história para as crianças e dizia, chipato. Quando vocês falarem chipato, vocês têm que dar um pulinho. Aí as crianças, né, adoraram, chipato. E aí, eu acreditei de novo, né? E aí, quando eu falei assim, Daniel, tem que dar o pulinho quando fala chipato, ele só olhou para mim assim. E aí eu falei, de novo, caí, né, no canto do galo. E aí, Daniel, isso é uma coisa muito importante de se trazer, porque existe ficção na escrita indígena, né? E aí, algumas pessoas, inclusive, que estão dentro da pesquisa, são conduzidas a tomar essa literatura como verdade dos fatos, como histórias, às vezes, né? E eu sinto que a literatura indígena, depois dessas experiências marcantes na minha vida, que a literatura indígena tem história, mas também tem esse exercício criativo. Eu queria que tu falasse, então, desses casos que são ficcionais. Como é que tu vê essa ficção, né? Essa ficção que tu produz? Então, a primeira coisa é que eu não nasci escritor, né? Eu fui me tornando escritor. Eu fui aprendendo a mentir para as pessoas. Brincadeira. Cancelamos a live. Acabou. Não, eu fui aprendendo a usar a linguagem, o instrumento que a linguagem me oferece, para eu poder conduzir a minha narrativa. Naturalmente, tem muitos livros meus que aconteceu o fato tão instantaneamente, tão rápido, que eu fazer só contar o fato em si não dá a oportunidade de eu criar um pouco o imaginário das pessoas. Então, eu vi, quando criança, a pegada do Curupira. Eu vi. E eu posso apenas dizer isso, que eu vi a pegada do Curupira. Agora, em que circunstância se deu isso? Né? Eu conto essa história no livro Meu Avô Apolinário, né? Já contei isso também no outro livro que chama Histórias que eu vivi e gosto de contar, que é uma história que eu vivi, que eu estava lá, que eu presenciei, mas que não aconteceu exatamente do jeito que eu conto ali, porque ao contar a história em si, eu vou contar, inclusive, que eu me borrei de medo, né? Eu posso contar isso numa história? Posso, claro, é verdade. Mas eu vou criar todo um cenário para que essa história pegue o meu leitor, que no caso é criança, jovem e tal, pegue o meu leitor e faça com que ele, inclusive, acredite naquilo ali. Muitas vezes fui para as escolas já, e as crianças me perguntam, isso aconteceu de verdade? Você viu isso mesmo de verdade? É possível usar o chapéu de bosta de anta? O fato é verdade. Agora, o exagero disso é que causa o impacto, né? De fato, eu não precisei ficar uma semana, mas que eu fiquei pelo menos um dia com aquilo, eu fiquei, né? Agora, uma semana é mais chique, é mais forte, é mais, digamos, robusto na narrativa, né? Então, existe sim aliás, quem conta história, você já sabe disso, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Assim, esse aumentar um ponto é a ficção, é o espaço, é o intervalo que a gente precisa entre os acontecidos para que você insira elementos na sua narrativa, né? E isso acontece o tempo inteiro. O narrador indígena, lá no mato, ele faz do mesmo jeito. As pessoas precisam ver um velho indígena contando história. Ele vai inserindo elementos na história dele que se ele contou a história ontem, já não vai ser a mesma hoje. Essa inserção de elementos
na narrativa, é fundamental, inclusive, para ele captar a atenção do seu público. É um verdadeiro teatro, né? É uma interpretação que se faz da vida que está ali diante de você. E eu gosto muito do estilo crônica, né? Eu me considero um cronista, assim. Eu gosto muito, muitos dos meus livros são assim, verdadeiras crônicas, como esse que eu recentemente lancei, um dos mais recentes, que é o das coisas que aprendi, né? Que é um livro também de crônica, mensagem, autoajuda, qualquer coisa que o vale, porque eu gosto desse estilo de escrever, porque ele me dá liberdade. Do mesmo jeito, é claro, por exemplo, as crônicas eu escrevo com uma facilidade danada, né? Agora, é claro, um livro como o Coisas de Índio, que você citou, é um livro de pesquisa. Eu me debrucei mais sobre ele, pesquisei mais, né? Fui atrás de informações e etc. e tal, porque a ideia de escrever, para mim, não é me tornar um escritor literário, simplesmente, mas eu uso da literatura como aquilo que eu sou, que é um educador. A minha vontade sempre é educar as pessoas. E a literatura virou um instrumento para mim. Então, se eu pego esse ar de ser um escritor, às vezes um grande escritor ou um pequeno escritor, em função de tudo aquilo que eu imagino que seja interessante para as pessoas saberem. O livro Coisas de Índio é uma enciclopédia, não tem nada a ver com literatura. Mas o Banquete dos Deuses é um livro para educadores, com informações atualizadas sobre a temática indígena. Enfim, cada livro vai assumindo um papel, assim, na minha compreensão, um papel importante para que as pessoas reflitam. Pra você ter uma ideia, eu estou aqui me debrucei um tempo atrás em escrever um texto que deve sair depois da pandemia, provavelmente, um livro em que o personagem principal é um jovem desajustado, nasceu desajustado. Mas o que é nascer desajustado dentro de uma sociedade indígena, né? Ele tendo nascido homem, não saber que é homem, não ser tratado como homem, mas também não ser tratado como mulher, mas também não fazer parte do treinamento para ser homem, mas também não poder se colocar. Então eu vou criar, eu criei uma história que acontece em um tempo fictício também. Eu criei uma história para contar como é que uma criança, depois um jovem, depois um adulto, ele vai viver a sua vida sendo quase um pária social. Como é que ele lida com isso? É um livro muito interessante, vocês vão gostar. Daí eu tenho uma pergunta, Daniel. A partir dessa tua reflexão sobre ficção, por que a ficção feita pelo sujeito indígena não pode ser vista como folclore? Ou pode ser vista como folclore, entendeu? Porque de onde eu vejo, e eu posso estar enganada também, de onde eu vejo, a ficção indígena, ela se constrói a partir de uma referência da cultura tradicional, da cultura indígena, no caso, né? Então, é um modo de ver o mundo que é diferente da sociedade moderna, da sociedade ocidental. São elementos próprios da vida indígena e dessa relação do homem com a floresta. É apresentada a língua dentro dessa ficção, que daí não é de conhecimento da sociedade. Então, assim, eu sempre acho que tem esse, né, elemento que é simbólico, mas para mim seria mais concreto, para fazer, de novo, sabe, essa ligação com o indígena, com a matéria indígena. O que Bom, você acha disso? eu acho que o folclore ele é um congelamento de uma determinada cultura. O folclore, para nós, só existe quando a gente considera que aquilo ali não é mais verdade, ou aquilo lá se congelou na nossa narrativa, sabe? Desse modo, certamente os indígenas podem considerar que seja folclore uma porção de coisas na cidade,
porque como não está no contexto deles, da vivência deles, da compreensão de humanidade deles e tal, pode ser que considerem algum tipo de comportamento na sociedade como folclore, né? Porque a sociedade brasileira olha as histórias indígenas, aquilo que eles chamam de lendas, né? Lendas indígenas, como folclore, quando a gente pensa nos seres fantásticos, né? Que em algum momento a sociedade brasileira teve contato, os habitantes, os colonizadores conheceram essas narrativas, né, e foram, claro, colocando essas narrativas como parte de um conjunto de crenças, porque o folclore está muito ligado a crenças, né? O folclore está muito ligado à questão religiosa, né, de outros povos. O folclore ele não é algo que esteja no alcance da nossa compreensão, né? Da compreensão imediata daquele que acha que é folclore algo. Ela só está ao alcance daqueles que vivem aquela realidade. Então, quando a gente pensa, sei lá, o Curupira, né, para pensar num personagem aqui, por que o Curupira ele é folclore para a sociedade brasileira? Porque a sociedade brasileira nunca vai poder compreender a existência de um ser desse fantástico vivendo dentro dos seus próprios apartamentos, né? Não cabe. A cabeça ocidental é uma cabeça quadrada. E, obviamente, ela vai pensar tudo aquilo que não é quadrado, ela vai considerar folclore, né? Ela está limitada pela própria condição de vida que ela tem, de pensamento, de crença, esse conjunto de crença. Então, a minha crença é legal. E para o indígena, de repente, a crença ocidental é folclore, onde já se viu alguém criar o homem do barro do jeito que se criou, né? É mais fácil a gente acreditar em outras coisas, que a lua desceu, que a lua se apaixonou por uma mulher. Isso é folclore, mas a sociedade ocidental acredita que houve um Deus que criou o homem e mulher do barro, né? Que criou o homem do barro, a mulher do homem. Isso é folclore. Mas se eu disser isso para um ocidental, ele vai me chamar de tudo quanto é palavrão, né? Vai me chamar, inclusive, de pagão, de ateu, de comunista, vai me chamar de uma porção de coisas. Por quê? Porque a verdade dele parece ser mais verdadeira do que a verdade minha. Entendeu? Ou ficou meio confuso? Ficou claro, eu acho. Mas ficar confuso também não posso fazer nada. Daniel, e isso aqui também remete a esses seres, né, que você falou que a sociedade entende como folclore, e aí a literatura indígena acaba resgatando ele de novo, dando um outro sentido. E aí, nesse sentido, esse livro, Foi Vovó que Disse, traz novamente esses seres, o Curupira, a Iara, o Ayangá, o Mapinguari, sob a forma dos encantados, né? O que é o encantado? Essa expressão encantada ele é muito mais usado pelos grupos indígenas do Nordeste, principalmente, né? Mas os encantados seriam esses seres que interagem com a gente e que têm uma função. Lembrando que muitas culturas indígenas, a relação com a natureza tem a ver com a ideia de que cada ser da natureza, cada ente da natureza, tem o seu espírito e tem o seu espírito protetor. Então, o rio tem uma mãe, a mata, a floresta tem um pai, tem um avô, né? Tudo na natureza tem uma entidade que é uma entidade protetora, né, que ajuda digamos, a manter o universo em equilíbrio e que também é o protetor dessas entidades.
Quando você entra em contato, né, com algum desses encantados, ele vai gerar em você um desequilíbrio. Se você não estiver bem familiarizado com ele, ele acaba criando você um desequilíbrio. É aí, por exemplo, que entra a ideia da doença para os indígenas. É quando uma pessoa que vai para a caça não está preparado para ela, ou vai com uma intenção, ou uma outra intenção que não aquela que ele sonhou, que ele desejou, ele pode ser perseguido por esses seres encantados que protegem os elementos da natureza. E uma das encantarias é exatamente fazer com que a gente adoeça, que a gente fique panema, né, como se diz lá no norte, fique panema, ou seja, fica meio lelé da cuca, né, fica meio fora do eixo. Isso é estar doente. O estar doente é você perder o equilíbrio existencial. E aí você sai da harmonia do grupo, você sai da harmonia da comunidade e você passa a ser. Para você entrar novamente nessa harmonia, você tem que ser curado. E aí entra a figura do sábio, do pajé, daquele que vai lá na floresta de conversar com os encantados, para descobrir o que aconteceu, né? O que é uma pagelança se não isso? Pagelança é a capacidade que o fulano tem, o pajé tem, de ir lá na floresta conversar com os encantados para trazer a resposta, para dar o remédio certo para aquele fulano voltar ao equilíbrio. Isso é o encantado. Daniel, Ficou encantado, né? fiquei encantada. Com certeza. É sempre muito bom te ouvir. E aí eu queria te avisar que a gente já passou de 1 hora, eu não sei como é que está o teu tempo, se tu pode ficar mais um pouco para a gente falar um pouco mais de literatura, ou se tu já quer que a gente... Não, posso fazer digamos aqui, mais uns 10, 15 minutos, porque eu tenho depois uma reunião às 19 horas, também por aqui. Tá bom. Eu queria mostrar esse livro aqui, eu acho que ele é uma segunda edição, porque eu já vi uma versão dele que era com uma capa lisa, né? O Caraíba, uma história do pré-Brasil, foi ilustrado pelo Maurício Negro, e ele tem essa capa maravilhosa e um projeto gráfico muito bonito também. E aí eu fiquei muito intrigada com ele, Daniel, porque ele é como se fosse uma ficção, né? Ele é uma ficção com referências históricas, como Cunhambebe, que vai aparecer lá no final. E aí eu achei eu achei incrível todo o conjunto da narrativa e me emocionei lá no final, né, quando fui ver quem era Cunhambebe e uma profecia que foi construída em torno dele, né, diante desse grande guerreiro que é um grande guerreiro tamoio e que se alia aos franceses e luta contra os portugueses e tal. E aí eu queria saber, voltando nesse tema, né, da ficção, o que é a ficção indígena, Daniel? Assim, à luz do Caraíba, né? Qual que é a principal mensagem assim, desse projeto? Então, a ideia, ao escrever esse livro, foi justamente fazer um pouco o exercício de imaginação. Vocês chamam de ficção, o que eu chamo de exercício de imaginação, né? Porque não é possível a gente ter informações sobre o que era o Brasil antes do Brasil ser Brasil, né? Antes dele ser invadido aí e ter esse nome, ser batizado dessa maneira. Então eu fiz um exercício de imaginação a partir de uma informação concreta, a existência do Caraíba. O Caraíba, segundo narram os historiadores, pesquisadores dessa época, era uma figura, era uma espécie de profeta que saía andando pelas aldeias. Ele não tinha exatamente um povo específico, ele era realmente alguém assim, um intocável, né? Porque ele podia passear, andar por todos os lugares, e sempre que ele chegava em alguma aldeia havia
uma série de rituais para recebê-lo, tinha que varrer o chão, bom, ele tinha toda a liberdade na comunidade e tudo mais. Então, a partir dessa informação, eu criei um enredo em que eu pudesse refletir um pouquinho com os leitores como é que eu imagino que foi esse finalzinho de, de paraíso que houve no Brasil um dia, né? Antes da chegada, imediatamente antes da chegada dos europeus. Então escrevi, eu criei esse enredo com intrigas, porque é um livro para jovem, então tem um pouco de intriga, tem um pouco de romance, tem um pouco de sonhos desfeitos, né? Tem a figura da moça que queria ser guerreira, mas não podia porque ela estava prometida para outro, e que tinha a ver com a profecia do Caraíba, que tinha a ver com a presença do Caraíba, que ele anunciava o que iria provavelmente acontecer em breve, né, que os fantasmas estavam chegando. Né? E dentro desse mote, eu fui criando todo o enredo da história, né? Fui trazendo alguns elementos da tradição, porque isso tem a ver com as leituras que a gente faz, tem a ver, a gente vai buscar, né, algumas informações para complementar aquilo que a gente está vendo. Então, os conflitos que aconteceram imediatamente depois da chegada dos portugueses, como eles abordaram as populações indígenas, né? As pessoas acham sempre que os indígenas receberam os portugueses mansamente, e não foi nada disso, né? Na verdade, os indígenas se aproveitaram muito mais dos portugueses do que o contrário, porque eram eram terra de muitos conflitos que havia. Era uma terra de muitos conflitos, né? Essa Pindorama aqui era uma terra de muitos conflitos, de povos que guerreavam entre si o tempo inteiro. E, portanto, eram povos guerreiros, e os povos guerreiros estão quase sempre acostumados a fazer negociações, né? Porque a guerra ela acontece quando a gente não consegue negociar mais, né? Quando a gente não consegue viver em paz, negociando a paz. A paz é uma negociação permanente das pessoas, entre os povos, entre as culturas e tudo mais. Então, a minha ideia foi isso. É claro que talvez quando a gente lê A Queda do Céu, dá a impressão que é ficção também, né? Dá a impressão que há um elemento da ficção, mas é diferente, que é uma narrativa, na verdade, é uma narrativa que tem a presença do, do narrador ali. No meu caso, não, né? No Caraíba, o narrador é outro, o narrador está fora, o narrador é um espectador da coisa que vai, vai procurando. E uma das coisas que eu quis trazer nesse livro foi exatamente o fato desses conflitos internos que existem, né? O menino que nasce com um defeito da perna e que podia ser deixado de lado, podia ter sido, inclusive, esquecido pela mãe, pelo pai, em algum lugar, mas, de repente, aquele menino tem uma agilidade, uma velocidade muito maior que os outros, e isso faz dele uma pessoa importante na narrativa. Enfim, é um pouco isso aí. Eu acho que dentro da literatura, né, e eu acho que a cada publicação é preciso que o leitor ou pesquisador da literatura indígena fique atento aos projetos, né, aos projetos que os escritores querem ensejar ali. Como você falou, a intenção do Davi na Queda do Céu é que tomem a palavra dele como verdade. A gente sabe que tem um trabalho de linguagem ali, é um texto escrito, falado a dois, na definição do Bruce Albert, né? E para cada projeto seu também existe uma intenção ali por trás. Como você falou ali na questão do Memórias de Índio, existe, sabe, esse ir além, né, esse exagero nesse exercício criativo, mas também tem referências da sua vida, né? Então, depende de como você quer, em cada projeto, quer sensibilizar o leitor, quer, sabe, fazer com que ele preste atenção em você. E isso em cada obra, né? Eu acho que cada obra tem a sua própria finalidade, é um projeto, assim, completo,
né, que se apresenta ao leitor, e a gente que lê, como tu falou hoje, assim, foi muito esclarecedor. Eu preciso estar atento para essas, né, para essas diferentes intenções. E aí, Daniel, uma coisa que eu queria fazer a correlação é que o Caraíba, então, é um texto inclusivo, né, porque o menino das pernas finas, que poderia ser assassinado, acaba se tornando o mensageiro e até o herói, né, que se torna o cacique lá no final da aldeia. E aí, nesse seu projeto mais atual, você tem o Olho Bom do Menino. Quer falar um pouquinho sobre ele? Que eu vejo também ele como um projeto inclusivo, com pouquíssimas referências indígenas, que a gente está muito acostumado, né, a pegar uma obra tua e buscar direto essa tradição. E aí, isso foi muito legal também, gente. Era uma dúvida que eu tinha na minha cabeça de só é literatura indígena aquilo que tem conteúdo e referência indígena? E aí Daniel respondeu hoje para a gente, não, é literatura indígena porque é escrito por um escritor indígena, né, com a sua visão de mundo. E aí eu queria que você falasse, né, dessa última obra que você lançou. Pois é. Aliás, a gente está lançando na Livraria Maracá esse livro. A gente ia fazer um lançamento todo chique, antes da pandemia e tudo mais, e isso acabou fazendo com que a gente não pudesse. Agora a gente está lançando através do site da Livraria Maracá, né, esse livro. É uma segunda edição. Esse livro, para vocês terem uma ideia, ganhou em 2008, se eu não me engano, o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Na ocasião, a Academia tinha um prêmio que dava um prêmio literário para várias categorias de livros, mas agora não tem mais, eles acho que não estão mais fazendo essa premiação. E esse livro ganhou, na ocasião, como o melhor livro infantil, né? E o mais interessante disso é que é um livro exatamente que não traz a temática indígena, o que para mim foi muito legal, no sentido de reconhecimento da Academia Brasileira. Um autor indígena escrevendo um livro que não tem diretamente nada a ver com a literatura indígena e que recebe esse reconhecimento, né? Mostrando assim que, para mim, né, mostrando que eu podia mesmo continuar escrevendo livros que não tivessem diretamente ligados a isso. Aliás, eu tenho uns 3 ou 4 livros que não têm essa pegada indígena, digamos. Esse é um deles. Tem O Homem que Roubava Horas, tem o livro O Menino e o Pardal, que também não tem nada de temática indígena. Tem um que chama A Velha Árvore, que é um livro que está fora de catálogo, que em breve, quem sabe, eu vou colocar. Acho que são esses 4, se eu não estou enganado. Esses livros, eles não têm a pegada indígena na escrita, eles não têm personagem, o narrador não é um indígena, mas eles têm um princípio indígena, né? O Olho Bom, por exemplo, aonde é que nasce a vontade de escrevê-lo? É na ideia de que nós temos um olho, né? Nós temos um olho bom para além do olho do alto da cabeça, né? E tem coisas, dizia o avô, que a gente só pode ver bem quando a gente está de olho fechado. Então, a partir disso, eu quis escrever um livro em que eu expressasse essa ideia. E como expressar melhor essa ideia, se não criando um personagem cego? Um personagem cego que pudesse nos ensinar a ver dessa outra maneira. Então eu me coloquei como narrador, vivendo na cidade, um homem totalmente envolvido com as angústias da vida urbana e que de repente se depara com um menino super feliz, né, que tem um alto astral, embora não tenha a visão, não tenha Olha que bonito. Maurício Negro exagerou também nesse livro, Trem Deus Padre.
E aí a ideia foi justamente essa. Aí eu coloquei eles num contexto de clínica, num contexto de casa, num contexto de... E o homem, já adulto, né, querendo ouvir do que se tratava esse olho que esse menino trazia, da onde é que vinha esse conhecimento dele, né? E ele foi, obviamente, foi ensinando, digamos, o adulto a olhar para a sua própria vida. Então, eu faço aí um exercício também da necessidade de nós aprendermos a ouvir as crianças. Porque a gente tem a ideia de que a criança ela nada sabe, que nós adultos é que sabemos, né? E de repente colocar na voz de uma criança que não enxerga, que não tem a possibilidade da visão, um ensinamento, né? Algo que ele de fato pode falar para a gente. A criança pode falar, ela precisa se expressar, ela precisa dizer. E nós adultos precisamos saber ouvi-la, né? Caso contrário, a gente corre o risco de nós sermos os cegos, né? E pior, sem ter esse olho bom para poder olhar as belezas da vida, né? As belezas que a vida nos traz. É basicamente isso, esse livro. Ele foi primeiro ilustrado, ele teve uma ilustração bonita também, era uma ilustração bem bacana. Era eu esqueci agora como é o nome do, do camarada que fez as ilustrações muito bonitas. E aí a gente resolveu fazer essa segunda edição dele, porque ele foi feito pela Brink Book, ganhou esse prêmio, vendeu bem a primeira edição, mas a editora achou que não valia a pena investir nele, resolveu devolver os originais. E eu fiquei com ele durante algum tempo, e esse ano passado eu resolvi que eu iria fazer. Aí eu pedi para o Maurício fazer um estudo aí de como seria, né, a ilustração dele, a gente gostou, resolveu fazer capa dura, e ele tem uma coisa que é bacana aí também, que é o fato de ter a gravação, né, de ter um áudio. As pessoas vão poder acessar esse áudio por um QR Code que leva direto para o site da Maracá, da livraria, e lá a pessoa escuta o áudio. Né? E interessante, olha, é uma coisa assim meio absurda, né? Mas eu estava na casa da minha amiga lá em Campinas, da Alice, que eu não sei se chegou a conhecer, do Rico. A Ali, que é professora lá da... E eu sempre ficava na casa dela quando eu dei aula na Unicamp, eu fiquei um semestre dando aula na Unicamp, e eu ficava hospedado na casa da professora Ali, que é um lugarzinho muito bucólico que ela tem, assim, em Barão Geraldo. E eu ficava lá e tal. Bom, aí um dia eu estou lá com o João, que é o esposo dela, companheiro dela, preparando então a gravação, né? Combinei com o João, que tem um estúdio, é músico, e aí combinei gravar, estou lá gravando, de repente aparece uma senhora e o filho. Lá, eles também iam para uma reunião com a Lick, com uma outra pessoa. E aí me veio a ideia se não valia a pena perguntar, porque a história passa justamente entre o homem, a mulher e o filho, e a criança cega. E elas chegaram lá no estúdio, sentaram, ficaram ouvindo, de repente eu vejo a senhora emocionada. Aí eu fui lá perguntar o que está acontecendo. Aí ela disse, nossa, essa história, eu estou ouvindo aqui a sua história, tem muito a ver com nós dois aqui. Eu disse, por quê? Ele disse que meu filho também tem um problema de visão. Ele não consegue enxergar, ele é cego de um olho. Tem um problema. Ela disse, o quê? Verdade? Verdade. Então vamos engrossar aqui. E aí eu perguntei se elas queriam participar, coloquei a voz da mãe no áudio, coloquei a voz do menino no áudio. O menino que ele lê o livro assim com uma doçura. Daniel? O personagem, né? E ele fez tão bem feito, então depois vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Fez tão bem feito que ficou um áudio
maravilhoso, com o trabalho do João também, que fez toda a mixagem, a organização disso. É um livro que vale a pena. Eu diria para quem está nos ouvindo aí, nos vendo, que corram atrás do seu exemplar, né, porque esse livro uma, é uma edição especial, especialíssima, tem todos esses milagres juntos. E nós vamos fazer, aproveitando para fazer a minha. Como é que chama isso? É meu jabá? Não. Não sei como é isso. Aproveitando, nós estamos fazendo essa campanha de venda desse livro, e uma parte da renda da venda desse livro pela internet, pela livraria, a gente vai transformar em cestas básicas, que nós vamos doar para comunidades que estejam carentes, né, aqui na cidade de Lorena, ou mesmo para comunidades indígenas, transformar isso em dinheiro, talvez, e doar uma parte disso para comunidades indígenas, para aldeias que estiverem necessitadas nesse momento aqui de crise. Então, a pessoa vai adquirir o livro, né, e além de receber um livro bonito, modéstia à parte, Tá muito claro, lindo. vai também estar fazendo uma colaboração, né, de ajuda a essas pessoas que estão mais necessitadas que a gente. Daniel, eu não posso terminar esse vídeo Não estou sem... te ouvindo. Não está me ouvindo? Não. Quer testar o áudio de novo? Que tu desapareceu, como antes. Não estou te ouvindo. Tira e coloca de novo o fone. Fala. E agora? Tira e coloca o fone de novo. Fala. E agora? Tira, aí coloca de novo no telefone. Peraí. E agora, Daniel, tá me ouvindo? Não? E agora? Oi. Oi, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Ai, peraí. Engraçado, né? De novo? Deixa eu ver se é aqui, meu. Depois. Daniel, volta. E agora, Daniel? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tu me escuta? Eu não te escuto. Tenta de novo, né? Coloca o fone. Quem ouve, será? Vocês estão ouvindo, Daniel? A gente tá te ouvindo aqui. Só tu que não tá me ouvindo, eu acho. Deixa eu ver se é aqui o meu negócio de novo. Peraí. Tá. Acho que agora vai voltar. E agora? E agora? Oi, Júlio, tá me ouvindo? Oi. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo mais. Agora eu tô te vendo. Agora eu tô te ouvindo. Tá. Eu tô não te ouvindo agora. terminar essa live sem falar disso, né? Esse é o meu livro, meu único livro, na verdade, publicado, Eu Sou Makushi e Outras Histórias. E quem fez o prefácio lindo, foi o Daniel. E eu queria muito te agradecer por isso. E o Daniel ainda não tem o livro, né? A gente se encontrou lá na Unicamp, por acaso, ele estava dando palestra, e eu fui convidada para dar palestra, e eu tive a oportunidade de dar para ele o livro, mas eu não dei. Por quê? Porque esse livro foi vencedor no primeiro lugar do concurso Tamoios. E o concurso Tamoios foi idealizado pelo Daniel Munduruku desde 2004 com essa finalidade de encontrar de promover novos escritores indígenas na sociedade. Então, eu te agradeço muito por essa iniciativa que tem lançado muitos escritores indígenas no mercado editorial, nessa área da literatura indígena. Passou aqui o Edson Krenak, a gente conversou com ele, né? Eu conheci a Rosi Waikon, ontem o Jaime Diácara, o Eli Makushi. Então, são pessoas assim que te agradecem, assim como eu, né?
por essa iniciativa e por promover mesmo novos escritores indígenas. E aí os parentes que estão ouvindo, né, fiquem de olho nesse concurso Tamoios, que acontece todo ano. A gente não sabe, deixa eu ver se eu tenho o banner dele aqui, se não tem. A gente sabe que esse ano eu não sei como vai acontecer, né? Mas de repente se as coisas melhorarem para os próximos meses, talvez tenha o Salão do Livro, porque o concurso acontece no contexto do Salão do Livro. E aí eu quero, Daniel, te falar então que eu quero entregar o livro, sabe, numa cerimônia dessa onde tudo começou, porque o texto desse livro ganhou o concurso Tamoios, que eu nunca tinha ganhado nada na vida, assim, concursinho, nada. E eu fiquei muito feliz com a leitura, eu fiquei muito feliz assim, com a tua fala. E por tu fazer parte dessa história do prefácio, eu quero te entregar lá na hora. Então, eu estou esperando, né, esse ritual para poder fechar. E aí também quem tiver interessado, né, em ver também as palavras do Daniel no prefácio e conhecer um pouco mais da minha história, é isso. E eu quero, então, fazer um convite geral para vocês. Quem quiser conhecer, né, o Daniel fez também um lindo trabalho. O Daniel, não sei como é que tem esse gás todo, mas que bom que tu tem. O Daniel coordenou esse projeto aqui, realizado pela Aline Franca e pelo Túlio Dias Gomes, né, que procura identificar quem são os escritores indígenas atuantes no Brasil. Né, e lá estão todos os escritores classificados pelo nome do povo. Eu quero convidar vocês também a conhecer, né, esse projeto que eu tô trabalhando nele junto com outras parentas, que é o Leia Mulheres Indígenas. Né? Lá a gente divulga as mulheres indígenas, mas divulga também os escritores indígenas, e embora a gente dê um foco maior para as mulheres, né, que são um número muito menor que o dos homens. E, por fim, eu e o Daniel, a gente vai aparecer rapidinho no Instagram para falar que tem sorteio. Então, a gente vai sortear esse livro aqui, As Serpentes que Roubaram a Noite, da coleção Memórias Ancestrais, e esse último livro do Daniel, Das Coisas que Aprendi. Então, eu vou postar a foto oficial lá e vocês curtam, indiquem o perfil do Daniel, né? E os que a gente marcar lá para vocês seguirem. E aí o Daniel também é blogueiro, né, Daniel? Tem um canal no YouTube, sigam o canal no YouTube, tem muita coisa legal, inclusive, Ítalo, tem um vídeo do Daniel que fala, né, acho que está no Itaú Cultural, falando sobre a diferença entre indígenas e índio. É muito lindo, é bem curtinho esse vídeo, mas muito didático. E aí também o Daniel está mais ativo no Instagram, antes não era tanto, agora ele está mais, né? E segue no Facebook. Eu acho que dá para seguir apenas porque tu já alcançou o limite, né, dos amiguinhos, de 5.000. E tem a página, né? Daniel Munduruku também, no Face. E aí você quer dar alguma mensagem final, Daniel? Quero primeiro agradecer a oportunidade, esse mês de abril, né? Bom, nesse período todo de crise que a gente está vivendo. Eu tenho participado de muitas lives assim, falando sobre meu trabalho, contando histórias, enfim. E tem, claro, sempre muita coisa para dizer e a gente não consegue esgotar o tema, ainda bem. Né? Estou aproveitando essas oportunidades todas aqui de isolamento, ficando em casa. Aliás, aconselho todos ficarem em casa, para poder criar alguma coisa, desenvolver alguns conteúdos. Tenho gravado alguns vídeos que eu tenho postado, vídeos curtos sobre o bem viver indígena, que é importante as pessoas conhecerem, quiserem conhecer, é só ir lá no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no YouTube, porque eu já tenho 4 pessoas inscritas, pode ser que eu chegue logo a 5 ou 6, já seria bacana. Também estou fazendo esse curso de introdutório à cultura indígena, né, que é um curso que eu proponho em parceria com a Livraria Maracá, com a Aline Franca, que é um curso, como diz o nome, introdutório, para que a gente possa dar um mergulho, ainda que não profundamente, mas um pouco na superfície, sobre cultura indígena, para dar uma introdução mesmo, e depois a gente vai propor outros temas, outros cursos,
dentro dessa plataforma, né, que a gente está mantendo aí de cursos EAD, né? Enfim, como você falou, eu faço sempre muita coisa, minha cabeça está sempre a mil. Esse ano, inclusive, resolvi entrar na vida política e estou me candidatando a prefeito da cidade de Lorena, cidade onde eu moro, uma cidade aqui no interior de São Paulo, porque eu não consigo me acomodar com as coisas que me incomodam, né? Eu tenho que eu tenho que reagir, né? Faz parte da minha da minha vida isso, né? Reagir às coisas que me incomodam. Ao invés de ficar na minha, eu tenho que ficar na dos outros, né? Eu tenho que ser parte mesmo. Eu digo sempre que nós somos parte da natureza e nós somos parte da sociedade. Não podemos nos acovardar, não, diante da situação que se impõe para a gente. Aliás, convido todos vocês, nossos seguidores, nossos amigos, que também não se acomodem, né, estejam, venham para a luta, né? Venham à luta. Hoje a luta é possível fazer através das redes sociais, a gente pode fazer isso. Venham à luta, não deixe que o, que o sonho se apague, né? Se acabe. E para terminar, eu queria só lembrar a letra de uma música do Gonzaguinha, que eu gosto muito, que diz assim: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter, para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite, gente. Obrigada e a gente se vê e aí nas nossas atividades. Um abraço, E no Daniel. Instagram agora? Agora. Tô indo lá te chamar. Tá bom. Tchau. Tchau, gente.